Cara, tava vendo ali um vídeo sobre o mundo animal, bem interessante. Sabia que tem um bicho que vive mais de 200 anos? Eita, que bicho é esse? É uma espécie de tartaruga terrestre. Deve ser por causa do ritmo lento, ou talvez por conta de muita pizza, né? Tartaruga comendo pizza? Como assim? As tartarugas ninja comem. Pede uma redonda toda terça-feira, quando começa mais um Loki News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em coisas que comem pizza e vivem por muito tempo, não é de hoje que sabemos que o socket AM4 ainda continuará entre nós por um bom tempo, mesmo após o lançamento do AM5, algo que já foi até confirmado pela doutora Lisa Su. Só que tem um detalhe: como vai ficar o suporte para a plataforma antiga? Vão simplesmente manter os modelos atuais no mercado ou vamos ter algumas novidades ainda? De acordo com as últimas informações vindas do mundo digital, a AMD pretende continuar lançando novas CPUs para a plataforma M4, onde em breve parece que eles vão anunciar mais modelos com a tecnologia 3D V-Cache. Especula-se que eles podem estar preparando ao menos um 5600X 3D. Além disso, o Greymon 55 também fala dos novos modelos low-end para a plataforma. Outro detalhe interessante é que a AMD parece estar trabalhando em uma CPU Zen 4 para o socket AM4, provavelmente usando o novo chiplet em 5 nanômetros junto ao I/O Die das atuais CPUs, o que certamente seria um produto extremamente interessante para os donos das placas AM4. Contudo, não existe nenhuma confirmação sobre a produção em massa desses processadores, apenas que supostamente existem protótipos rodando nos laboratórios da empresa. Já pensou que interessante seria na sua X370 rodar um Zen 4, um Ryzen 7000 com a controladora antiga? Não existem datas a respeito do anúncio desses novos modelos, mas segundo o Digimon, teremos novidades ainda em julho. É esperar para ver. E falando em julho, não é só novas CPUs AMD que vamos ver nesse mês. Afinal, de acordo com Moore's Law is Dead, a Intel também está preparando alguma coisa para mostrar ao mundo em breve. E não é mais um orc saco de pancadas, levando benga da RX 6400. Segundo o YouTuber, as novas placas-mãe com o chipset Z790 deverão mostrar as caras ainda esse mês. E... Nossa, Robson, mal comprei a minha Z690 e já virou peça de museu? Já vão lançar coisa nova? Que sacanagem! Calma, jovem. Afinal, as informações apontam que os novos Raptor Lake vão ser compatíveis com a sua Z690, então não precisa se desesperar. Em relação às atuais Z690, as novas placas deverão oferecer suporte a PCI Express Gen 5 e nas portas M.2, algo que até então estava restrito apenas ao slot PCI Express 16X, e isso foi feito visando atingir paridade com o AMD X670E nesse quesito. Interessado nas novas placas? Supostamente a Intel vai apresentá-las ao mundo entre o final de julho e agosto, onde muito possivelmente as placas Z790 deverão chegar ao mercado antes do Raptor Lake. Tá na expectativa para esse upgrade? Deixa aí nos comentários. E por falar em upgrade, agora imaginem que ao invés de um upgrade você foi lá, comprou alguma coisa que você queria muito, mas depois descobriu que o negócio sofreu um downgrade a partir de certo mês de produção, e que as novas unidades são mais lentas do que as antigas. Ruim, né? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o Stream Deck. Ao que parece, a Valve foi lá e reduziu o número de pistas do M.2 do SSD NVMe usado no aparelho, caindo de 4 para 2 pistas, o que obviamente reduz pela metade a banda disponível para esses dispositivos, o que segundo a empresa não compromete o desempenho em jogos. Segundo o Hardware Lux, eles fizeram isso lá pelo final de maio, ou seja, isso não tem relação com aquele mod que apareceu agora sobre upgrade do NVMe original por outro de terceiros, o que segundo a Valve pode acabar danificando o aparelho, afinal ele não foi feito para suportar o consumo e a dissipação de calor de um SSD melhor. E falando em consumo e dissipação, e por sinal insuportáveis, fazem exatos 3 meses desde que a EVGA anunciou a sua nova RTX 3090 Ti Kingpin, que trata-se de um modelo topo de linha da fabricante, onde só agora eles resolveram colocar à venda, por um precinho muito camarada e com um brinde no mínimo interessante. De acordo com o anúncio, ao comprar uma 3090 Ti Kingpin, você leva para casa inteiramente de graça, ou nem tanto assim, uma EVGA Supernova 1600 P2, que se trata de uma fonte 80 Plus Platinum de 1600 watts. Apesar dessa ser uma baita fonte, ela não possui os novos conectores de força 16 pinos PCI Express Gen 5 usados por essa placa de vídeo, o que significa que você vai ter que recorrer aos adaptadores, onde são utilizados 6
conectores de força de 8 pinos. Sim, tudo isso apenas para uma GPU. O preço dessa belezinha? $2.500, o que sugere que talvez a fonte não esteja saindo tão de graça assim. Placa legal, mas acho que tá faltando um item de segurança nesse pacote. Que item de segurança? Um extintor de incêndio. Extremamente recomendável ter um caso esteja pensando em usar uma placa dessas para renderizar essa mensagem do nosso anunciante. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidolas, que só não são mais rápidas do que o software da Elma Chips. Software da... Quero usar o Windows 11, mas não tem saco para aquele monte de requerimentos chatos da última versão do Windows, tipo o tal do TPM, o bagulho da telemetria, e agora para a versão 22H2, a obrigação de se criar uma conta da Microsoft durante a instalação? Pois sabe aqui um software chamado Rufus? Rufus. Ele permite resolver isso, afinal a sua última versão permite criar um pendrive de instalação do Windows 11 customizada, removendo diretamente esses inconvenientes. Se usassem Linux, garanto que não teriam esse tipo de problema. Ou teriam? Teriam? Não sei, teriam? Acho que isso dependeria da distro utilizada, né? Por exemplo, o governo chinês tem liderado esforços para o desenvolvimento de um novo sistema operacional para o país, com o objetivo de substituir os equivalentes americanos, como o Windows e o macOS. E para isso eles contam com uma empresa chamada Kuririn Soft. Sério que chama Kuririn Soft? Não pode ser. Ah, não. Kylin Soft, que é quase a mesma coisa, basicamente. É o Kuririn mesmo. Quem diria, né? Kuririn Software. Programador bom também, né? Frouxo daquele jeito. Segundo consta, o sistema operacional do Kuririn já existe há algum tempo. Porém, a princípio, ele era 99% plágio do FreeBSD, o que definitivamente não fez bem para a reputação do projeto. Só que hoje ele é baseado em Linux e, como não poderia deixar de ser, é bastante inspirado nos sistemas ocidentais, inclusive copiando a nomenclatura antiga da Microsoft como os seus Service Pack. Uma coisa é certa, nem mesmo os analistas de mercado chineses acreditam que o Kuririn vai conseguir vencer a batalha contra os sistemas da Apple e da Microsoft. E vocês concordam com eles ou acham que depois de muitos anos treinando na sala do tempo, o Kuririn vai conseguir dar conta do recado? Deixa aí nos comentários. Essa seria a primeira vez que o Kuririn ganha alguma coisa. Por sinal, péssimo nome, devia ter colocado o nome de Goku de uma vez. Falando em coisas que podem ou não dar conta do recado, imagine que você foi ao McDonald's e ao chegar lá, se dirigiu ao quiosque para fazer o seu pedido. Até aí tudo absolutamente normal, né? Então agora imagine que ao invés da tela mostrar as opções para escolher o lanche, estivesse rodando Doom. Pois é, parece bizarro, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu em alguma franquia não identificada do McDonald's, onde algum engraçadinho instalou o Doom de 1993 em um desses quiosques, algo que foi até compartilhado pela página oficial do jogo no Twitter, que classificou o autor da obra como um gênio. Só que gênio mesmo é o pessoal da Toshiba, que trabalha na divisão Energy Systems and Solutions da empresa. Afinal, eles conseguiram desenvolver um protótipo de um motor supercondutor que pode ser dedicado a aplicações de mobilidade. Traduzindo, pode ser utilizado em veículos. O motor, que como o próprio nome sugere, pra caramba, utiliza um enrolamento feito de materiais que são supercondutores em alta temperatura e que, por esse mesmo motivo, possuem perdas bastante reduzidas, o que permitiu aos japas chegarem a uma densidade de potência muito alta, onde o protótipo deles tem 2.700 cavalos. Oh, ainda tá vendendo? A garrafa não tá à venda, mas a camiseta tá à venda. Ainda dá pra você reservar até o dia... O dia que não dá pra reservar até o dia 8 de julho. Ainda dá pra você reservar até o dia 8 de julho a camiseta exclusiva Founders Edition. É só mandar um e-mail aqui pra esse endereço
com o assunto camiseta. Você vai receber lá as medidas e fazer o cálculo de frete e tudo mais. Aproveita, porque essa daqui vai ser exclusiva para quem comprar estas primeiras levas, ou a primeira, ou o primeiro lote, ou os primeiros lotes, depende de vocês, mas corre lá porque tá acabando o tempo. Segundo a Toshiba, esse motor pode ser empregado em veículos elétricos de grande porte, o que inclui caminhões pesados e até aviões, com a previsão de que eles consigam iniciar a produção em massa até 2030. Um supercondutor entra em um bar e é expulso pelo dono. Ele sai sem oferecer resistência. Jogadores de LoL vão entender a referência. Eu não entendi a referência, mas achei engraçado mesmo assim. Alguém entendeu a referência sem jogar LoL? Falando em produção em massa, em outras terças-feiras, lembram que rolou uma notícia com o Raja anunciando que a Intel iria produzir um ASIC para mineração de Bitcoin, mega eficiente em relação às outras opções disponíveis no mercado, pipipipopó. Então, eles ainda estavam alguns bons meses distantes, mas diante da queda no valor das criptomoedas, a Intel decidiu que seria uma boa ideia antecipar o lançamento do ASIC para agora, com a demanda por esse tipo de hardware em queda. Acertando desse jeito no timing do lançamento dos seus produtos, certamente eles serão muito bem sucedidos no mercado. Vide os ARCs. E se o papo são coisas não muito bem sucedidas, você, gamer, certamente deve se lembrar daquela proteção anti-pirataria chamada Denuvo. Sim, aquela que ficava rodando em background, que aumentava pra caramba o uso de CPU e ferrava com o desempenho nos jogos. Pois é, parece que agora eles têm um produto novo para nos infernizar, para evitar a pirataria. O chamado Secure DLC, como o próprio nome sugere, é a nova aposta da Denuvo para proteger conteúdo adicional e de microtransações, o que, segundo a empresa, tem implementação muito fácil, onde os seus clientes, pequenos ou grandes, estão em êxtase com os resultados. Nós não somos os clientes, só para vocês entenderem o contexto. Sabe quem deve estar rindo muito disso aí? O Capitão Jack Sparrow. Anti-pirataria. E provavelmente a gente vai ter mais uma leva de jogos que rodam melhor pirateados do que comprados originais rodando na plataforma. Parabéns. Risadas à parte, quem deve estar dando gargalhadas dos trouxas, dos gamers, é a Blizzard. Afinal, o lançamento do Diablo Immortal foi marcado por um sem fim de críticas por conta do seu sistema de microtransações, em que os jogadores precisariam gastar um sem fim de dinheiro para conseguir equipar o seu personagem. Apesar de todas as críticas, segundo uma análise do AppMagic, o jogo tem rendido cerca de $1 milhão diariamente. E isso desde o seu lançamento no dia 2 de junho. Ou seja, esse negócio é lucrativo pra e ao que tudo indica, as críticas eram só mimimi mesmo. Mas pensando aqui, baita lucro do Diablo, né? Precisando trocar de celular? Quer algo um pouco mais gamer? Então, a Asus acabou de anunciar algo que provavelmente vai te interessar. O ROG Phone 6 e a sua versão Pro. A diferença entre eles é que o Pro vem com 18 GB de memória RAM e uma tela AMOLED, programável na parte traseira. Onde o resto é tudo igual, processador Qualcomm Snapdragon de 8ª geração, 256 ou 512 de armazenamento e tela AMOLED de 6,78 polegadas, com taxa de atualização de 165 Hz. Interessou, né? O ROG Phone 6 mais simples será vendido na Europa por €999 e a versão Pro por €1.299. Baratinho. E nessa terça-feira tivemos a notícia sobre as placas-mães Z790 virem com suporte a PCI Express nas M.2, algo que foi dito pelo leaker Moore's Law is Dead. Acontece que acabou de vazar um slide sobre o Raptor Lake S, de uma apresentação que ocorreu no último dia 5, que desmentiu essa informação. O diagrama deixou bem claro que só as 16 lanes para GPU usam o padrão PCI Express 5.0, e o resto tudo 4.0 e 3.0. Acho que vai ter leaker revendo suas fontes. E essas foram as notícias rapidolas, que só não são mais rápidas do que as novas GPUs da Nvidia, atingindo frequências bem altas. Como já foi dito aqui em várias outras oportunidades, sempre que um lançamento se aproxima, começam a aparecer informações e vazamentos, e a Nvidia não poderia ficar fora dessa. Afinal, o Kopset-Ekimi sempre tem algo novo sobre as novas GPUs do fabricante. Afinal, todo mundo sabe que ele é o Jensen anônimo trolando no Twitter. Não é segredo para mais ninguém, né? Em seu último tweet, o leaker trouxe as especificações das novas RTX 4090, 4080 e 4070. Começando pela 4090, ela deverá usar a GPU AD102 com 16.384 CUDA cores, 24 GB de memória GDDR6X de 21 GB por segundo e TGP de 450 watts. Curioso para saber os clocks disso? 2.235 MHz base, 2.200
2.520 MHz boost. Na prática, podendo passar dos 2.750 MHz, um baita salto em relação às Ampere. Sobre a RTX 4080, ela usará a GPU AD103 com 10.240 CUDA cores, 16 GB de memória GDDR6X e TGP de 420 watts, enquanto a RTX 4070 virá com o AD104, 7.168 CUDA cores, 10 GB de memória GDDR6X e módicos 300 watts de TGP. Por enquanto não temos informações sobre a frequência de trabalho da 4080 e 4070, mas a jogar pela 4090, certamente elas não ficarão muito atrás da sua irmã maior. O lançamento dessas três placas deverá acontecer entre setembro e dezembro de 2022. Ansiosos para os novos aquecedores da Nvidia? Deixa aí nos comentários. Mas quente mesmo, só essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a RTX 3080 Ventus 3X Plus. Ela tá custando 5.299 na Terabyte, então corre que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, próximo do botão de curtir e se inscrever no canal. Então corre lá enquanto a promoção ainda tá quentinha. E por falar em coisas quentes ou frias, só que enquanto as GPUs Nvidia da próxima geração prometem ser quentes, o mesmo definitivamente não pode ser dito do mercado. Afinal, a demanda dos mineiros simplesmente desapareceu. Agora eles estão desovando todos os seus restos de mineração no mercado de usados. Aliado a isso, temos tanto o Nvidia quanto a AMD com grandes estoques das placas da atual geração encalhadas. Afinal, em tempos difíceis como esses, placa para joguinho definitivamente deixou de ser a prioridade para muita gente. É evidente que logo as consequências disso iriam aparecer, né? E é exatamente isso que um artigo da DigiTimes aponta, onde, segundo as informações, várias empresas, incluindo a AMD, Nvidia e até mesmo a Apple, vêm reduzindo pedidos de wafers. No caso da AMD, os de 7 e 6 nanômetros e no caso da Nvidia, de 5 nanômetros. Além disso, também foi reportada uma certa má vontade da TSMC em reduzir os pedidos da empresa do Homem da Jaqueta, mandando meio que um problema é seu e que então eles deveriam correr atrás de novos clientes para a TSMC caso realmente fossem cortar os pedidos. Se nem o Homem da Jaqueta tá conseguindo moral, é porque realmente não tá fácil pra ninguém. Exceto pra você, que com facilidade pode pegar jogos de graça. É claro que eu tô falando dos games gratuitos da Epic, que é algo que nunca falha e toda semana entrega jogos grátis, independente da demanda, estoque, economia, essas coisas chatas do mundo real. E essa semana os jogos são dois: o Ancient Enemy, que é um tipo de RPG de batalha usando cartas, tipo um Magic Tabajara, enquanto o Killing Floor 2 é um FPS de terror, daquele jeito que o patrão ama, só que não. Ah, você também não curte esses esquema aí de jogo de terror, não. Isso aí vai me dar pesadelo. Nesse caso, se você correr, dá pra pegar os 3 jogos da semana passada, que ficarão disponíveis até o dia 7 de julho. Mas não é só isso que tem de game gratuito, não. Além disso, você ainda pode aproveitar os jogos gratuitos que a Amazon tá dando no Prime Day. São mais de 30 jogos, então aproveita que é só até 13 de julho. E quem também tá cheio de gracinha é o YouTube, que colocou ali no botão de curtir e se inscrever no canal um barulhinho diferente, principalmente no sininho para você receber as notificações. Pra quê? Pra você saber quando é terça-feira que volta mais um Loki News.